Nesse vídeo, pretendemos mergulhar num tema bem intrigante, ou seja, a presença de clichês na cultura pop. E como ponto de partida, vamos utilizar o anime Violet Evergarden e Inuyashiki, que serão nossos parâmetros para essa análise. E a partir deles, surgirão reflexões sobre a natureza dos clichês, seu impacto na experiência do público e o potencial de reinvenção dentro dessas estruturas narrativas familiares. Dessa forma, se tem interesse por isso, fica conosco até o final desse vídeo. Quero saber o que significa eu te amo. Eu me tornei uma autômata porque eu queria entender o que o Major disse. Inicialmente, eu quero falar sobre Violet Evergarden, para desvendar a humanidade em meio aos clichês desse anime. A jornada de Violet Evergarden, ex-soldado em busca de compreender o amor, é permeada por elementos clichês. Afinal, a figura do soldado desumanizado que se humaniza ao longo da história, ou até mesmo o contrário, a figura do soldado humanizado que se desumaniza, está presente em diversas obras e encontra em Violet uma nova roupagem. Sua transformação se dá através da escrita de cartas, onde ela se conecta com as emoções e experiências de outras pessoas. Embora a estrutura narrativa siga um caminho familiar, a beleza da animação, a profundidade do personagem e a sensibilidade com que a história é desenvolvida elevam Violet Evergarden a um patamar muito superior. A série consegue transcender os clichês e entregar uma experiência emocionalmente rica e memorável. Basicamente, se a gente fosse contar a história, o anime se passa num cenário pós-guerra, mostrando a história de Violet, que foi treinada para ser uma máquina de combate, um objeto sem emoções usado nas situações mais pesadas por ter uma grande força e habilidade. Mas, após a guerra, ela se torna uma autômata de auto-memórias, que nesse caso são mulheres que escrevem cartas para outras pessoas. Daí em diante, Violet passa o anime inteiro tentando entender o sentimento de amor. Cada episódio é uma situação sentimental diferente. Mas apesar do clichê, pois essa história é clichê, eu adoro essa animação. Quem já assistiu sabe que não são poucos os momentos que temos que segurar as lágrimas. Se você não assistiu, assista. É impossível não se emocionar com essa obra. Do fundo do coração. Eu te amo. Você me ama? O que é amar? O que é isso? O que isso significa? Já falando de Inuyashiki, conseguimos notar uma história que subverte as expectativas e explora a dualidade humana. Em Inuyashiki, encontramos o clichê da luta entre o bem e o mal, personificado por dois personagens que receberam poderes extraordinários. No entanto, a série subverte as expectativas ao explorar a dualidade presente em cada ser humano, principalmente na figura do protagonista. Não é todo dia que vemos um herói sendo retratado como um idoso. O protagonista, inicialmente resignado e sem perspectivas, encontra em seus novos poderes a chance de fazer o bem e ajudar ao próximo. E sim, Inuyashiki se encaixa em vários clichês, mas a forma como a obra os explora os torna interessante. A história de um homem comum que recebe poderes e decide usá-los para o bem não é nova, quanto mais a dicotomia entre o bem e o mal, representada por Inuyashiki e Shishigami, ambos transformados por um evento alienígena, mas com escolhas completamente divergentes. O anime explora temas como a solidão, a busca por significado na vida, a responsabilidade com o poder e a eterna batalha entre o bem e o mal. O contraste entre os protagonistas, suas motivações e ações, torna a história envolvente e nos faz questionar: o que faríamos se estivéssemos em seus lugares? Inuyashiki não é apenas um anime de ação,
mas também uma reflexão sobre a natureza humana. É um clichê bem executado, com personagens cativantes e cenas de ações emocionantes e um questionamento moral que nos acompanha até o final. Embora Violet Evergarden e Inuyashiki sejam animes distintos, vemos através de suas respectivas jornadas como as estruturas narrativas foram usadas. Note, quantos filmes de guerra não vemos onde o protagonista se desumaniza ao ser confrontado com horrores da guerra? Essa jornada de desumanização é frequentemente retratada na literatura e no cinema, quanto mais o seu contrário, ou seja, aquele indivíduo desumanizado que vai se humanizando com o passar do tempo. Se formos falar então do maniqueísmo, vemos o quanto ele está presente em diversas obras da cultura pop, porque se trata de uma estrutura narrativa bem simples que divide o mundo em duas forças antagônicas, o bem e o mal. Essa dicotomia oferece ao público uma visão clara e concisa do conflito central da história, facilitando a identificação e o engajamento com os personagens. Ou seja, vemos que ambas as obras fazem uso de clichês. E aí vem a pergunta: clichês são bons ou são ruins? Hoje em dia, o termo clichê carrega uma conotação majoritariamente negativa. Ele é associado à falta de originalidade, à previsibilidade e à preguiça intelectual. Clichês são frequentemente vistos como fórmulas gastas que não despertam interesse ou reflexão no público. Dessa forma, a palavra clichê é frequentemente associada à falta de criatividade e a essa falta de originalidade. No entanto, é importante reconhecer que os clichês podem ter um papel importante na construção de histórias e na conexão com o público, porque estruturas narrativas conhecidas servem como pontos de referência, proporcionando ao público um senso de familiaridade e de conforto. Ao mesmo tempo, abrem espaço para reinvenção, permitindo que seus criadores explorem novas perspectivas e surpreendam seus espectadores. Assim, buscar um equilíbrio entre a familiaridade e a inovação, a eficiência e a originalidade não é algo simples. O público, por sua vez, deve desenvolver um olhar crítico para identificar e avaliar o uso de clichês em diferentes obras, reconhecendo seu potencial, mas também seus perigos. Clichês, quando utilizados de forma consciente e criativa, podem se tornar ferramentas poderosas para contar histórias envolventes e provocar reflexões importantes. A busca pela reinvenção dentro de estruturas narrativas familiares é o que permite que a cultura pop continue a evoluir e a se conectar com o público de forma significativa. E para finalizar, ao celebrarmos a criatividade e a ousadia de autores que desafiam as expectativas e subvertem os clichês, contribuímos para a construção de uma cultura mais rica, diversa e engajadora. Dito isso, um abraço, fique com Cristo, até nosso próximo vídeo. Tchau!